close, militou toda. Anotado, more, amada. Olha esse close. Olá, sejam muito Bem-viados! Olá, gente. Aqui é o Pedro. Aqui é o Clayton. É o Lucas. E nós somos o podcast Bem-viados. Hoje a gente tá aqui para um episódio muito especial. Que a gente tá querendo gravar há muito tempo. Finalmente! Internacional, gente. Não tem no Brasil, meninas. Infelizmente. E a gente tá aqui com o Anderson, do FajoCast. E se apresenta, Anderson. Olá, eu queria dizer bem-viados, mas não vai fazer muito sentido. Mas, enfim. Bom, eu me chamo Anderson, tenho 31 anos. Eu sou do signo de Áries, com ascendente em Aquário e Lua em Virgem. E eu sou, como os meninos disseram, eu sou o host do FajoCast, que é um podcast para falar sobre cultura pop a partir do meu ponto de vista como homem negro, nerd gay. E às vezes eu levo alguns convidados para conversar lá comigo, às vezes eu fico divagando sozinho. E para falar sobre cultura pop e essas produções aí que a gente tanto ama. Quem quiser me encontrar, então... Oi, desculpa. Não, eu só tô chocada com você de Ares, Anderson. Sim, sou de Áries. Não, e é a combinação, né? Áries com Aquário e Virgem. Então, assim, Doideira. é loucura. Mas não aparenta ser. Não aparenta mesmo, não. É, mas é só na convivência no dia a dia. E, bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Quem quiser me seguir no FajoCast, @FajoCast no Twitter e no Instagram. Facebook eu abandonei, só tô lá por causa da minha família mesmo. E Como quem todos nós. É. E as minhas redes sociais pessoais são @Anderson no Instagram e @NerdFajuto no Twitter. E é um prazer estar aqui com vocês, meninos. Estou muito feliz. O prazer é nosso. Uhum. E, gente, vamos lá escutar o podcast dele, que é maravilhoso. Vão, por favor. E da série Watchmen, ele fez o acompanhamento da série, falando dos episódios. E ele dando um spoiler do BV Awards, ele ganhou como o melhor podcast, segundo nós mesmos. Então, Sim. Ainda tô esperando a minha galhada de ouro aqui, hein? As duas. tá na alfândega, desculpa. Tá parado em Curitiba, gente. É. Tá parado em Curitiba. Vai se despachar. Então, gente, esse episódio a gente vai falar sobre ícones negros na cultura pop, nerd. Então, gente, a gente... Até hoje a gente fica se questionando. Acho que já pode começar com uma polêmica, né? Porque é tão difícil. É que agora tem mais... não o suficiente, mas tem um pouco mais de representatividade, né? Só que sempre quando tem algum personagem que colocam como negro, sempre é polêmica. A mais, assim, de todas foi da Ariel. Vai ser negra, graças a Deus, que as meninas negras vão se identificar com a Ariel. Só que, a mesma coisa a gente percebe que não acontece com personagens brancos, quando tem esse tipo de mudança. Igual Harry Potter, teve a mudança da Lila, igual comentamos também. O povo caga pra isso, sabe? Tipo, mudou, se a personagem era negra, passou branca, ninguém... Uhum. Agora, se tem uma personagem negra que, sei lá, foi interpretada por alguma pessoa branca, é escorraçada, o povo... Enfim, sendo que, mano, é mais representatividade pras pessoas, né? Quantas meninas negras agora vão poder ser felizes, que vão poder, sei lá, fazer uma fantasia de Ariel agora, sabe? Sem se sentir constrangida. Sim, mas quando você era, porque você sempre foi um gay meio nerd, né? Pelo que você fala, de você alocava jogos e tal. Você tinha algum ídolo nerd negro quando você era pequeno? Você percebia isso? Então, eu não percebia isso, porque eu acho que eu fui tão bombardeado com pessoas brancas o tempo todo, Uhum. que a maioria era pessoas brancas. A referência. Entende? A referência era pessoas brancas, porque a gente não via tanto, assim, sabe? Sim. Nunca, Isso personagens negros nunca eram cativantes. Ou não eram protagonistas, entendeu? É. Tipo assim, pra querer ser um jogo de videogame com personagem negro. Cadê? Sim. Sabe? Ou algum filme
Quando era filme, personagem negro era tipo o engraçado, a parte engraçada, sabe? O alívio cômico do rolê. Era complicado. Nessa questão dos filmes também, sempre tinha aquela questão, principalmente de filme de terror, que era a questão do personagem negro que sempre era o primeiro a morrer, né? Nunca durava muito tempo, Uhum. assim. Então era E difícil, né? exatamente, por isso exatamente que a gente vangloria tanto o diretor de Corra, de Us, que ele tá fazendo filmes de terror, que amamos filmes de terror, com personagens negros, sabe? Sim, e até porque também às vezes a gente é interessante não só a gente ter uma representação nas histórias das pessoas brancas, mas, por exemplo, quando tem o Jordan Peele e outros diretores que são negros, é interessante a gente ver a história contada a partir da nossa perspectiva, né? Porque querendo ou não, isso muda a forma como você enxerga a história, né? Sim. É igual quando é um filme, sei lá, dirigido por homens que fala sobre história de mulheres, né? Tipo, tem uma diferença quando é uma diretora contando aquela história. Sim, Uhum. Que é o caso de Mulher Maravilha, né? Dá pra perceber muito a diferença de como tratam ela nos filmes solo dela, que são dirigidos por uma mulher, e nos filmes que ela tá em equipe, que são o da Liga da Justiça e o Batman vs Superman. Existe uma diferença. Ela é mais sexualizada? Exatamente, ela é sexualizada nos filmes dirigidos por homens. mas já que vocês puxaram super-heróis, eu queria só falar de uma referência que tem, que já é bem antiga e que é ligada à Marvel, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros super-heróis, assim, negros que tiveram a sua, tipo, que teve a sua própria história contada no cinema, que foi o Blade, né? Ah, eu tava. Uhum. Ah, Que pra mim, pelo menos, como era adolescente na época e tal, e que eu não via muita representação, na verdade eu nem me ligava muito nisso na época, assim como o Lucas também, né? Porque a gente tem sempre um monte de referência branca. Pô, imagina você ter o Blade, que é um personagem que é um meio vampiro da Marvel, assim, sabe? Eu acho que foi um exemplo muito interessante, muito legal de representatividade aí na cultura pop. Sim. E Sim. era maior sucesso na época, né? Não era só Sim, sim. um filme de um herói X. Não, passava sempre na televisão, era uma coisa que era bem. E tinha outros personagens negros, não era só um filme com um personagem negro principal, igual normalmente é, e todos os outros são brancos. Ou a família inteira é negra só para justificar do personagem ser negro. No filme tem outros Sim. personagens negros também, e é bem legal. Aham. Eu não sei se eu assisti hoje, se eu vou gostar tanto quanto eu gostava quando eu era pequeno, assim, né? Porque hoje em dia as produções estão muito mais com mais investimento, né? Mas talvez pela época tinha um investimento bom até, né? Sim, sim, era um investimento muito bom. Foi um filme, assim, muito grande. Tanto que, inclusive, ganhou mais 2 filmes depois, né? uhum. Eu adorava, alugava direto. Tem outro, falando de mim agora, né? Eu nunca me vi como nerd, assim, tipo, quando eu era jovem, quando eu fui para adolescente e tal. Eu achava que eu era a poquezinha, que gostava de tudo, não tinha nada definido, gostava de RBD e tal. Nunca me via, nunca me encaixava como nerd ou gostava de coisas de nerd. E aí, quando eu comecei a namorar com o Pedro, que eu comecei a ver que muitas coisas que eu gostei, eu considerava o Pedro muito nerd, né? E aí, coisas que eu gostava, ele gostava também. Os jogos que que eu tinha jogado, ele tinha jogado. Aí sim que eu fui falei, nossa, eu acho que eu sou nerd. Ou tenho características de. Não nerd escroto, igual todo mundo, igual, né? Existe muitos por aí. É, Sim, eu acho também que eu não sou. Eu até hoje, eu não sei se eu me considero nerd. Eu acho que eu tenho características, sabe? Algumas coisas que para as pessoas podem, tipo, ser coisa de nerd. Tipo assim, eu amo videogame até hoje, eu gosto de jogo, sabe? Filmes e tal. Só que tem outras coisas que são características de nerds que eu não gosto tanto, assim. É que essa categoria, essa categorização de nerd já tem mudado tanto no decorrer dos anos, né? Porque eu lembro que na minha época, pelo menos, era CDF que a gente chamava. Sim. Uhum. E era sempre uma coisa pejorativa, né? Hoje em dia virou cool ser nerd, né? Sim. é, Era sempre o excluído, o que não arrumava namorada, o estranhão, não sei o quê. Enfim, né? Era sempre de uma forma pejorativa, né? E hoje em Aham. dia, ser cool, ser nerd, né? Tipo, é uma coisa descolada. São, pessoas inteligentes. Só que aí que vem um questionamento, né? Que a gente até conversou. Por se tratar de pessoas
inteligentes, né, que gostam de cultura, gostam de leitura, de filmes e tal, deveriam ser pessoas mais mente abertas. E não é o que a gente vê. Muitas vezes a gente vê muito nerd machista, sabe? Que se uma mina, principalmente no mundo dos jogos também, se uma mina tá jogando, meu, às vezes eu vejo uns comentários assim, que é umas coisas absurdas que os caras falam, sabe? É porque foi muito estigmatizado. O videogame é pra menino só. E as meninas que jogam, e aí? E, tipo, e as gays também. Enfim, é uma coisa que eu fico triste. Que eu fico, meu, um povo que deveria ser mais mente aberta, um povo que julga pra caralho, sabe? É muito triste. Sim, mas eu acho que também é por conta do mercado, que é segmentado para homens, né? Agora tá mudando com o tempo. Tem YouTubers Uhum. que é mulher e joga videogame, tem vários canais e tal, que é voltado, e aí tem é, videogames, as capas que são para, né, vendidos como feminino, enfim. Mas o que eu queria falar, que eu tava falando de como que eu me via como nerd, que aí eu comecei a problematizar algumas coisas, né, do que é ser nerd e tem essa polêmica de esses nerds machistas que hipersexualizavam as personagens do videogame, dos filmes e tal. Mas aí, tipo, eu lembro do Super Choque, que aí eu me via muito e tal, porque era um personagem do gueto e que conseguiu. E o Super Choque retrata muito a parte periférica, né? Porque ele não era um personagem super rico e que, tipo, Batman, e não querendo falar mal e tal, mas tipo Batman, que é rico e tal. E fala muito da parte periférica, das gangues e tal. E quem é pobre se identifica, né? Então, Super Choque foi o ápice da identificação, né? Nossa, pra mim o ápice da identificação foi Todo Mundo Deu Cris. Meu, Todo Mundo Deu Cris parecia o meu bairro, gente. Aquilo ali. E é muito louco, porque assim, é uma coisa americana, né? Nova York, só que eu fiquei muito assim, porque tem o bêbado que é conhecido de todo mundo. O meu bairro também tem um bêbado que é conhecido de todo mundo. Aí tem o Perigo lá, que é o cara que vendia as coisas pirateadas. E do meu bairro também tinha um cara parecido. Enfim, todas as coisas. E a gente conhecia uma pessoa, se não foi a sua mãe, você conhecia uma pessoa igual a Rochelle. Meu, é muito assim a vivência da periferia, assim, você sendo negro. É maravilhoso. Pra mim, Todo Mundo odeia o Chris adoro, sabe? É o meu Chaves, no sentido de colocar pra assistir e dar risada, mesmo que passe um bom tempo, sabe? É muito legal. Porque é Uhum. aquilo. O Chris Rock, que é o criador da série, ele faz uma coisa que eu acho muito legal, assim, que é ele traz muitas questões de problematização junto com o humor. Porque eu acho que o humor, ele é uma ferramenta muito boa para você jogar uma informação. Tipo assim, pra pessoa entender, ela consegue entender muito bem, eu acho, né? Eu acho, pelo humor, do que às vezes você chegar, sei lá, com uma coisa muito séria, blá, blá. Eu sei que tem assuntos que merecem ser tratados com seriedade, sim, não dá pra se ficar fazendo palhaçada de tudo, mas eu acho o humor uma ferramenta muito boa pra você passar uma informação, sabe? Porque ele tratava de assuntos muito pesados ali, de uma forma bem humorada. Por exemplo, a senhorita Morello, né, que é a professora, ela é a típica. Ai, eu não tenho preconceito, não sei o que, blá blá. E você vê que ela é uma puta de uma preconceituosa. As falas que ela tem ali, você fala, mano, que escroto, só que ao mesmo tempo ela, ai, eu não sou, não sei o quê. E aí tem outros personagens também que passam por situações. Se eu não me engano, no Todo Mundo Odeia o Chris, tem uma personagem que é trans, até. Eu acho que é bem mais pra frente, que é uma menina que é trans, enfim. Tem umas questões muito, muito legais, assim, eu adoro, eu adoro. Até hoje eu coloco e assisto, assim, dou risada. Sim, é legal você ter falado do Todo Mundo Odeia o Chris, porque mostra o negro em família, né? Não só drama e tal. Porque por mais que mostre a parte ruim de tudo isso, né? De ser negro e morar numa periferia, mas mostra que é uma família, né? Que é uma coisa difícil. Sai fora do estereótipo de negro, né? Que negro sempre ou não tem um pai ou não tem uma mãe. Sim, e eles falam muito disso, né? No seriado mesmo. A Morello lá, a senhorita Morello, vive falando. Ai, mas você mora com seu pai? Seu pai tá solto, Tipo, ele não tá preso. Você tem uma família? Como assim? e Tipo, aí é ter o muito isso amigo mesmo. branco pra gente sentir o contraste de como é.
Tem toda a diferença, Sim. porque aí você vê o jeito que tratam o Chris e tratam o Greg e quais os privilégios. É uma aula de privilégios de assistir os episódios que tem o Greg e o Chris, né? Porque aí você consegue enxergar toda a diferença, né? E é Sim. legal que já vem discutindo isso já faz bastante tempo, né? Porque, pô, são séries aí Tem que mais já de são 10 anos, se eu não me engano, mais que eu mudei o antiguinhas, né? Chris. Mas não é louco pensar isso, Sim. gente? Porque, assim, teoricamente era pra ser um assunto que, assim, a questão de racismo e tal, essas coisas, era pra ser um assunto meio que extinto já, né? Que a gente já tivesse superado. E aí, quando a gente fala nisso, a gente vê que, assim, todo mundo deu Chris tem 10 anos. E, tipo assim, 10 anos a gente continua falando os mesmos assuntos que deveria já ter sido, né, passado pra frente. A gente deveria... Só que não, a gente ainda, infelizmente, tem que passa por umas situações assim Sim. absurdas de Aí a gente preconceito. É, mas eu acho que é porque antigamente também as pessoas enxergavam mais a série mais como uma comédia mesmo, do que alguma coisa a realmente se refletir. Até porque também E nessa droga, época essas questões ela não sim. estavam tão em voga igual Sim, tá é hoje em exatamente dia, isso que eu né? tô, exatamente isso que eu gostaria de chegar também, porque, meu, não é muito louco parar pra pensar nisso? Que a gente começou a falar muito sobre questões assim agora, né? E antes não, a gente meio que é porque passava por cima, não, a sei lá, era da parecia que não se internet que importava. trouxe essa discussão e trouxe Sim, reuniu é. pessoas para falar sobre o assunto. Eu acho que trouxe mais esse assunto, porque antes era se você não pode ser racista porque é crime, ponto. E aí não se discutia sobre isso, não se discutia sobre cotas, não se discutia sobre privilégios, né? E eu acho que isso foi um dos benefícios da internet, né? Sim, não se discutia sobre o que era racismo ou não, né? Igual a gente já comentou em alguns episódios aqui também, que eu, no meu caso, eu não ligava, muitas coisas eu não ligava, porque eu nem sabia que aquilo era racismo. E eu tava sofrendo racismo por diversas vezes. Eu já fui expulso de loja, já duvidaram que eu tinha conta numa locadora, já, enfim, coisas assim que infelizmente pra quem é negra é cotidiano, né? Perseguido em loja, blá blá. Só que antigamente eu nem me ligava nisso, né? E aí depois já fui chamado de macaco uma vez, e olha que eu sou negro de tom claro, pele clara. E aí eu fico, aí depois que eu penso, né, eu falei, meu, se eu sofri racismo, mesmo tendo tom claro, imagina uma pessoa retinta, o que que ela deve passar? Foda. Sim. É, e é igual você estava falando, a internet ela ajudou muito a levantar essas discussões, né? Porque se a gente até fazer um comparativo com hoje em dia, acho que muitas dessas discussões que a gente está tendo atualmente é justamente porque está vazando da bolha da internet, e a internet está influenciando, né, nas outras mídias, na televisão, na rádio. Então, eu acho que se a gente souber usar melhor a internet, né, acho que a gente consegue pautar muitas discussões aí importantes, né, principalmente relacionadas à questão de cultura Sim. pop, até de sociedade mesmo, né? E agora, puxando um assunto para o nosso convidado, para ele falar mais do que a gente, é, como que você né, não se descobriu nerd, mas como que você viu isso, que esse era o seu mundo, que você se encaixava nesse mundo nerd? Então, assim como vocês também, quando eu era mais novo, eu não me enxergava muito como nerd, né? E aí, eu sempre gostei muito dessas coisas de cultura pop, de filmes, séries, livros, jogava RPG na adolescência e tal, mas isso pra mim eu nunca me identifiquei como nerd, até porque eu também não tinha o conhecimento dessa palavra, né? Porque eu já sou praticamente uma senhora, 31 anos, então eu peguei essa transição, né? Da época sem internet, da época com internet. E, inclusive, isso até liga com a alcunha que eu adotei quando eu comecei a escrever lá para o Gay Nerd Brasil, que eu me chamava de nerd fajuto, né? Porque era justamente isso. A visão de nerd que eu tinha era aquele nerd branco, gordo, que ficava trancado dentro de casa, sei lá, fazendo o quê? No computador, sabe? E, tipo, nem Uhum. computador eu tinha. E eu só fui começar a me identificar mais como um nerd. Eu lembro que uma vez, uma pessoa virou pra mim e numa conversa e falou: Ah, você é nerd. E aí aquilo eu pensei, talvez eu seja mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha nisso daí. E, e foi aí que eu comecei a me identificar. E depois, quando eu comecei a correr atrás de mais informações, essas coisas, aí eu me liguei, bom, realmente eu sou um nerd, talvez eu não seja um nerd como o clássico, então me dei o apelido de nerd E que fajuto bom que você não é, né? Tipo,
Bom, Sim, sim. Uhum. E acho que foi a partir desse momento, assim, né, que eu comecei a me identificar mais, comecei a me perceber como nerd e também a adotar, né, essa alcunha. sim. E até essa questão de pertencimento, né? Porque o padrão do nerd é o nerd branco, de óculos, com aparelho, que só pensa em estudar e tal. Então você não pensa diretamente, você pensa em nerd, você não fala, um negro nerd. Ou, tipo, a gente nunca pensou que o estereótipo de nerd ia ser um cara negro, né? E porque é um meio também, como todos os outros, muito branco, padrão, né? Então, não é fácil também ser um negro nerd, né? Agora, com o aparecimento de figuras importantes, como Pantera Negra, a série Watchmen, e a gente começa a resgatar alguns personagens do passado, que a gente começa a se incluir mais nesse mundo nerd também, né? Porque até, antes não, né? Ainda é um meio muito padronizado e majoritariamente branco. Olha, Se- acertei a falar majoritariamente. Uhul! Prêmio pra mim. E só adicionando a tua fala, Cleiton, uma coisa que é interessante também de perceber é que quando eu comecei a entrar nesse meio nerd, comecei a frequentar mais grupos de Facebook, povo no grupo de WhatsApp e tal. E só uma pergunta, pode falar palavrão? Claro. Pode? Pode. Eu acho que é bem foda, assim, porque, por exemplo, você entra nesses grupos de Facebook e WhatsApp, obviamente sempre rola, né, as nerd biscoiteira e tal, e é sempre a nerd branca padrãozinho e a galera que tá envolvido nesse meio ajuda a reproduzir isso, assim, sabe? Eu acho que muitas vezes até inconsciente, mas a pessoa ela acaba reproduzindo aquilo, e você, quando você é um nerd negro, né? Você também acaba vendo só aquilo, e você realmente não tem como você. É mais difícil de você conseguir se identificar Sim, com esse grupo, com o personagem e tal, porque é uma produção muito branca e elitista, né? sim. Se você for parar pra ver, tipo, os maiores jogos de luta, por mais que eram, tipo, personagens asiáticos, enfim, você não vê muitos negros, o mais forte, o personagem mais forte, ou o personagem que tem algum poder super especial, ou no filme, que é o protagonista, estão começando a aparecer mais agora. Tinha alguns antes, poucos, mas agora tá começando a aparecer muito mais, né? Eu acho que na próxima geração vai, não vai ser um problema esse, né? De não ter referências de personagens nerds negros, né? Sim, se a gente sobreviver, né? Se o planeta tá lá sobreviver. É, Estamos rumo à catástrofe. sim. E aí, só voltando para o que a gente estava falando das referências negras, que um dos casos que eu queria muito falar sobre isso, que é o Maluco no Pedaço. Porque quando eu assistia um Maluco no Pedaço, eu assistia igual as pessoas normalmente assistem Todo Mundo Odeia o Chris, que é entretenimento, né? Tipo, passava no horário da, tipo, meio-dia, 1 hora, aí eu deitava no sofá e ficava assistindo. Nunca era com teor problematizando ou, ai, nossa, é uma família negra, eu nem via isso. Só que com o passar do tempo, né, você vai reparando para pensar, é muito significativo e importante ter tido essa série, Um Maluco no Pedaço, porque mostra uma família negra super elitizada, o que não é comum, né? Porque não é porque a gente é a favor de todo mundo ter os bens iguais que não é legal ver gente elitizada, negro elitizado também, né? E foge totalmente dos padrões, né? Porque é uma família feliz e elitizada, com cargos altíssimos, que o tio é o fodão da advocacia e tal, tem uma casa maravilhosa. Então, tipo, cria uma esperancinha do jovem negro de eu posso chegar lá, eu posso ter uma família assim, eu posso construir isso e tal, né? Porque no caso, quem acolhia o negro era uma família negra, né? Que é o caso do que foi acolhido pela família negra. E aí eu fui parar para pegar alguns episódios e tal, porque eles não eram super militantes, assim, né? Eles viviam uma vida normal essa era a série. Mas tem episódios muito impactantes de paternidade, de drogas,
de ter a diferença entre o pessoal negro não querendo aceitar o Carlton porque ele era mais elitizado. Enfim, tem muitos episódios legais assim que dá para você tirar para você refletir sobre o assunto, assim, mano, naquela época, porque é dos anos 90 essa série, né? Anos 2000, 90, não sei. E já discutia sobre isso, já era falado sobre isso, né? Sim, eu acho muito interessante. O Maluco no Pedaço é um exemplo muito legal, assim, de produção, porque, por exemplo, mostra muito o choque entre diferença de classe social, né? Então aí já entra na questão de consciência de classe, né? Que é o negro mais pobre, que vem da periferia, com o negro mais rico, que conseguiu ascender socialmente, né? Eu acho muito interessante que eles trazem essas discussões na série, né? Mesmo se tratando, assim, de uma série de humor, eles ainda trazem essas temáticas, né? Maravilhoso. Pena Sim. que eu tenho uma briga do povo da série, né? Tipo, o Will Smith não fala lá com uma galera, a tia Vivian, enfim, dizem. Tem uma briga deles ferrada, assim, pelo fofocas de bastidores, né? O Lucas é o Nelson Rubens. Vocês aí nos assuntos super sérios. Gente, vocês sabiam que eles não se falam com o outro? Mas dizem que a tia Vivian, a primeira, porque depois mudaram. Exatamente por isso, né? Mudaram porque ela teve uma briga feia com o Will Smith. Eles não se falam até Aham. hoje. Pesado. Eu não tava por dentro dessa treta, não Pois tava é, uma sabendo. treta pesada, pesada. Ela não fala, ela falou que ele é muito egocêntrico e não sei o que, enfim, pesada. E tanto que todas as reuniões que tentaram fazer, né, ela nunca ia, porque eles não se falam mesmo, até hoje, assim. Coisa bem. Foi uma briga feia. Mas por falar em fofoca, deixa eu aproveitar e já puxar uma outra aqui. Que dizem que o Will Smith é realmente que ele é uma pessoa, vou botar entre muitas aspas aqui, mas que ele é uma pessoa complicada de se trabalhar porque ele se preocupa muito com a imagem dele. Então eu acho que essa preocupação dele de como sendo homem negro e tal, de como ele vai ser representado nessas produções. Então eu acho que talvez possa ter algum tipo Hum. de relação, às vezes queriam tratar de algum assunto mais problemático, alguma coisa assim, por isso que dá essas brigas às vezes, né? Eu também. Outro babado, né? Aquelas, né? Então, vamos fazer isso, vamos fazer. Fofocas. Não, que é o do Esquadrão Suicida, né? Que na verdade não era pra ele ser o protagonista, porque o filme tornou ele sendo o protagonista da história e não era pra ele ser o foco, né? Era pra todos os vilões lá serem o foco do filme. Só que ele só topou participar se tivesse uma história melhorzinha, segundo Dataku, né? É, segundo Fontes dos Milagres, é, que ele só topou participar se ele tivesse uma história mais profunda, porque a historinha que ele tava, ele não topou, tanto que o cachê dele foi o mais alto da produção e tal, né? O que Sim. eu não acho errado, o único negro, então tem que aproveitar mesmo. Sim. Então, é um assunto polêmico, mas eu acho que é algo muito importante, assim, de se falar, porque, por exemplo, ele, provavelmente, um monte de gente deve achar ele arrogante, essas coisas e tal, mas é o que a gente estava falando, né? Você ter consciência da sua imagem, né? Do que tua imagem está representando ali. Então, para que ele vai participar de um filme se ele não vai ser um protagonista, se ele não vai ter uma história? Porque a gente sabe que desde sempre, quando as pessoas negras têm essa participação em filmes, essas coisas, a nossa história geralmente fica em segundo plano. Então eu acho super correto ele fazer esse tipo de exigência, sabe? Sim, sim. Que é a imagem dele, ele sabe que, tipo, ele é uma pessoa cara, né? E as Sim. pessoas que chamam ele sabem que o cara é caro. Então, a exigência dele é mínima, né? Tipo, Aham. E eu queria puxar uma outra série dessas mais antigas também, que é um pouquinho problemática, mas que eu gostava de assistir, que era Eu, a Patroa e as Crianças. Eu até vi que vocês colocaram Ai, aqui no. sim. Ah, O sim. Cleiton me falou, uma vez a gente tava conversando, e aí chegou nesse assunto, né, de Eu, Patroa e as Crianças. Aí o Cleiton falou, ai, mas é problemático, né? Aí eu falei, sério, porque eu não reassisti depois. Diferente do Chris, que às vezes eu assisto, né? Mas essa, que parte que é problemática? Principalmente a questão da relação do pai com a mãe e a filha, porque ele reproduz alguns discursos machistas, sabe?
Sim. de controle da mulher, do corpo feminino e tal. Então tem uns assuntos meio delicados ali. Uhum. E tem os episódios também que ele pede pra ela parar de trabalhar, porque ela não tá dando conta de casa e do trabalho e tal. E aí, tipo, você fica, mano, ele tá todo errado, sabe? Sim, E aí também do estereótipo da mulher tipo, quando ela fica sem trabalhar, que ela fica louca e que ela não tem o que fazer e que ela já limpou 500 vezes o mesmo lugar e tal. Tem uns episódios assim. Nossa. E aí não quebra todo o sentido da série, né? Porque a gente também não vamos demonizar, sendo que tem milhares de gente branca que estão fazendo a mesma coisa e ninguém tá discutindo, né? Mas, por ser uma série de família negra e tal, que também é bem sucedida, vale a recomendação, né? Porque sim, tirando essa parte problemática, e até porque na época também nem era muito discutido, embora algumas falas da Jay também ela falava sobre misoginia, falava, você está sendo misógino sobre isso, está sendo machista e tal, mas por outro lado a série mostrava o contrário, tipo, isso mesmo, aí ela parou de trabalhar, entendeu? Tipo, era misoginia, mas parou de trabalhar por conta disso, então a série mostrava o contrário, mas não é também uma super questão diante do que a série representa. sim. E hoje em dia também tem uma série que o pessoal fala, já ouvi falar muito, assim, eu só não consegui assistir ainda, mas que dizem que é muito legal, que é mais ou menos nessa temática de família negra e tal, que é aquela Black-ish, se eu não me Ah, eu já engano. ouvi falar. Verdade. Eu também. Ouvi falar que é muito boa. Sim, ela ganhou até uma série derivada, que é Growish também, que é da filha deles e tal. Então, fica uma dica aí pra quem quiser séries mais ou menos Estilo. na mesma Uhum. temática. É. Nossa, você falou agora da filha e eu lembrei, não sei porquê, de Raven, gente. As visões de Raven. Se você É Nossa, quer ver é o verdade. verdade. futuro, acho que assim. Maravilhosa, Raven. Mas então, a Raven, ela é outra meio problemática, né? Na vida pessoal, momento fofoca. Ela, Sim, enfim, ela ela meio que ela não se polêmica. considera negra. Ela já deu várias declarações, assim, enfim, a comunidade negra caiu em cima dela. Ela é uma pessoa muito complicada, assim, também. Ela é Ela é polêmica mesmo. muito Uhum. polêmica, tem várias polêmicas em cima dela. Enfim, que ela não se considera africana. Como que é que eles falam aí? African American? Ela Afro-americana? não se É. considera, ela se considera americana. Enfim, umas polêmicas muito doidas, assim, essa menina. Babado. E tem uma outra série também, que era o Kenan e Kel. Vocês Ah, sim, assistiram? o refrigerante Eu Sim. de laranja. assistia. Aham. Ah, eu Eu gostava. gostava também. Eu achava engraçadinho Ele tá também. no Saturday Night Assim, Live, né, agora. Menino. Ah, é? Não Aham. sabia. Ele faz essa SNL. Ou fez, não sei, mas eu, Uhum. eu lembro que ele participou já há um tempo. Ele fez parte da equipe lá. Ah, que legal, não sabia não. E tem personagens também bem legais, né, nessas produções, né? Por exemplo, tinha a Tempestade Nossa, do X-Men, perfeita. Sim. que é Maravilhosa. maravilhosa, né? Maravilhosa, poderosíssima. Tinha o... Nossa, a Tempestade era meu sonho, eu queria ser a Tempestade Ai, também. todo mundo. E vocês sabem que na mitologia do X-Men, ela é uma das X-Men mais poderosas, né? Sério? Ai, que Sério? maravilhoso. Aham. Acho que ela é tipo nível ômega, alguma coisa assim, eu acho que só deve bater, por exemplo, eu acho que bate de frente com a Jean Grey e esses personagens, Uhum. assim. Ah, eu É acho a Jean Grey bem, tão bem chata. Me foda. desculpa, eu acho a Jean Grey tão chata. Scott! Eu acho que é por. Eu acho que é porque aqui a gente. Acho que não sei se você chegou a assistir, mas aqui ficou muito popular o X-Men Evolution. Porque, nossa, Nossa, ficou sim. muito popular, muito popular. X-Men Evolution. Antes de ir pra escola, eu sempre assistia, que passava de tarde também. E era muito chata ela nesse desenho. Ai, insuportável, Jean Grey. Fica quieta, muito chata. Toda hora fica. Ai, eu não sei o quê. Eu estou fraca. E blá blá blá. Ai.
E tinha aquela chatice também do trisal deles, né? O Scott, ela e o Wolverine, que era um saco Sim. também. Ai, eu acho que levaram pro filme, né? Nos primeiros filmes de X-Men também tem meio que esse lance. Aham, tem. Lá da Tempestade, aqui tem um episódio do X-Men Evolution muito legal também, que eu lembrei, que aí conta a Tem história da dela, África, né? né? E aí mostra monumentos africanos, que ela era uma considerada tipo uma deusa, não Aham. sei o quê. E aí é muito É bem legal, bom. né? Porque, tipo, e aí o Spike, que é o sobrinho dela, também que é negro. É, eu ia falar do Spike Ah, o agora, que tinha Spike, no X-Men tem o Spike. Evolution, que era legal. Tinha uma história legal também. Sim. Agora que vocês citaram X-Men, eu acho que tem uma coisa importante pra trazer aqui também. Eu não tô falando muito porque eu não tenho local de fala aqui, né, meninas? Mas como o meio nerd não é de agora, ele traz discussões políticas. Pro X-Men é um exemplo muito forte disso, né? Que eles usaram os poderosos para mostrar como eles podem ser perseguidos. É um É uma grupo minoria, perseguido. né? Sim. Sim. E dá para trazer para várias discussões, traçar paralelos com o que a gente vive. E ficam falando agora que ficam enfiando política nessas produções nerds. E não é de agora, gente. X-Men tá há muito tempo aí. E quem reclamou? Exatamente. Ai, gente, a arte em si, ela é política. Claro que tem coisas que é só, sabe, uma coisa ali, você cria uma obra de arte, falando em audiovisual, como em quadro ou música, a arte em si, ela traz questionamentos, né? Ela para fazer você pensar além de tudo, né? Sair da sua caixinha, analisar o mundo. E eu acho muito incrível quando a arte traz isso, traz esses questionamentos, né? De o que tá acontecendo agora? Sabe? Eu acho incrível. Vocês falaram do X-Men. O X-Men ele é um exemplo muito legal disso, porque o Charles Xavier e o Magneto, eles foram inspirados em dois líderes negros que tinham duas formas diferentes de lutar, que é o Malcolm X, que era dos Panteras Negras, e o outro que eu esqueci o nome agora. Mas era justamente isso, a questão que os dois tinham meio que um embate, porque um era mais pacifista, o outro queria ser mais por vias mais violentas. O professor Xavier não é inspirado no Martin Luther King? Isso, exatamente. Malcolm X e Martin Luther King. Então é inspirada nessas duas pessoas. Então, assim, não tem como eles virem com essa conversinha de que não é político, sabe? Pra mim, essa Uhum, questão de falar, ai, porque não pode ser político, não sei o quê, é o verdadeiro mimimi, sabe? Que é o uhum. nerd chato que acha que as coisas têm que ser do jeito dele e tal. E sei lá, são pessoas que deveriam ser consideradas, né, como pessoas inteligentes por buscar informação e essas coisas. Mas na verdade, o mais importante é você saber colher essa informação, né? Você saber peneirar essa informação, porque de nada Uhum. adianta também você pegar uma história dessas e você ler e você não absorver a mensagem que ela realmente está querendo Nossa, passar e que na total, verdade é Anderson, uma total. mensagem meio explícita, Total. assim, E sabe? você falando sobre isso me lembrou Harry Potter, assim, sabe? Que existe na comunidade de Harry Potter, o povo que gosta de Harry Potter, os Potterheads, tem muita gente também, assim, meio doida, né? Meio cabeça fechada, meio preconceituosa. E aí eu me pergunto a mesma coisa. Tipo assim, meu, será que eles leram o mesmo livro que eu li? Será que eles, sabe, estão na história? Que é uma história também total de minoria, sabe? De pessoa, apesar de não ter, que também tem esse tipo de polêmica que a gente até comentou no episódio, de personagens negros, de faltar personagem negro e tal. Mas fala muito sobre minorias, sobre como que a união realmente ajuda, faz a força, porque todos os personagens ali passaram por determinadas situações complicadas, né? E fala muito sobre essa questão de elitismo também, sobre você se achar superior a alguma pessoa, uma raça se achar superior a alguma pessoa, sabe? Foi muito inspirado, coisa ariana, né? Sobre o nazismo e tal, a J.K. Rowling inspirou pra fazer isso. E aí você vê que tem gente mega escrota que gosta de Harry Potter e aí você fala, meu, será que a pessoa não pegou a mensagem, sabe? Além de ser uma coisa muito legal, de te divertir, traz essa mensagem, né? De união, de, de união mesmo, de você se unir, o seu grupo que ele é marginalizado, você se unir aos seus e conseguir vencer, sabe?
o mal. Sim, deu pra perceber que o pessoal de Harry Potter é tosco por conta duas coisas, né? Uma por conta do Johnny Depp, que teve gente que apoiou e tudo bem, não sei o quê, e achou que normal e que venera o Johnny Depp, que não vê problema nisso. E quando saiu a peça lá da criança amaldiçoada, né? Amaldiçoado. A peça era Hermione negra, e aí a J.K. Rowling teve que se pronunciar para os fãs aquietarem o rabo, porque tava todo mundo, não, porque no livro é uma menina tal, tal, tal. Aí a J.K. Rowling foi lá e falou, não, gente, momento nenhum eu descrevi a cor da pele dela. Então, no teatro ela pode sim ser Inclusive, ela considerada escreveu que negra, os cabelos eram esvoaçantes, não sei o quê. Total dava pra ser uma menina negra. sim. E aí você vê, Sim, quando muda o contexto de raça, né? As pessoas não aceitam, as pessoas têm uma resistência, assim, depois que teve esse caso da Hermione, aí teve esse caso da Ariel, e aí as pessoas tiram um argumento do para falar que, ai, mas é memória afetiva, e a gente já imaginou o personagem daquela forma, e agora vai destruir, que não sei o quê, sendo que, não, gente, não vai destruir nada. Não vai destruir Continua nada. O existindo, né? original vai estar lá ainda. é. Você quer ver Ariel branca? Assiste a merda do desenho da Disney, gente. Vai ter lá a sua Ariel branca, ruiva. Mas, Exato. gente, até nessa questão de livros também, eu não sei por que que o pessoal fica se apegando tanto à imagem do personagem e tal. Porque, caramba, livro, você é a leitura, é você imaginar o personagem. Então, cada um vai imaginar o personagem de uma maneira e nunca vai ser igual ao que tá no Exatamente, né? filme, Apesar das sabe? descrições que pode ter no livro, na narrativa, você vai imaginar o personagem de acordo com o que você quer. É verdade. Sim. Mas eu vi uma postagem esses dias que era bem polêmica, que era tipo, se o livro não falasse a cor do personagem, qual é a cor que você imaginaria que seria o personagem? Exatamente. Branco, a É bem maioria vai ver Ah, branca, mas. porque é o que a gente tem. Quando a gente fala de representatividade, é isso, igual a gente está aqui nessa discussão. Tudo bem que a gente conseguiu falar sobre alguns personagens negros, mas, meu, a gente foi atrás, né? Olha isso. Se a gente fosse falar de qualquer outro personagem, a gente não precisava fazer uma pesquisa para saber. Tipo, nossa, quem que é o personagem branco? Porque não precisa, vai estar lá. Agora, no nosso caso, nós tivemos que ir atrás. Então, assim, ainda, apesar de ter bastante, ainda é pouco, né? E é isso que a galera não consegue entender. Que tipo, meu, ai, tem aquele, aí a gente tem para pensar quem mais. Ah, tem aquele também, aí para. Você tem que ir atrás, porque não é uma coisa que tá aí, né? Sendo que, ainda mais falando de Brasil, a maioria da população é negra, infelizmente a gente ainda liga a TV e a gente vê gente branca, né? É complicado. Uhum. E você nunca vê essas pessoas reclamando quando acontece o contrário, né? Quando eles fazem o whitewashing. Inclusive aconteceu em Harry Potter também, que tinha uma personagem que era negra e do nada, puf, ela virou branca e ninguém nem falou Pois nada. é. Ali lá. Não, e aí foi o que eu falei pro Pedro, tipo, eles só mudaram a personagem pra Branca quando ela teve um destaque que ela ia se envolver com o Rony, assim, tipo, até então, um filme antes ela era Ela negra era negra, e acho que aparecendo mostra, é verdade. ela lá falando, não, ela atrás como coadjuvante. E aí, no filme depois, que era o Enigma do Príncipe, que aí ela ia ganhar um destaque, aí colocaram ela branca. E, tipo, foi obviamente para ela ser aceita pelo público, né? Sim. E eu acho mais complicado isso, porque assim, gente, eu adoro Harry Potter, foi um dos primeiros livros que eu peguei pra ler, assim, na minha adolescência, assim, no início da adolescência, eu fiquei fascinado com o livro, com a história e tal, mas eu acho a J.K. Rowling, por exemplo, uma pessoa muito problemática, sabe? Sim. É, ela tinha ali ela sempre fala que ela tem o controle, né, dos filmes, essas coisas, e obviamente a gente sabe que algumas questões nem sempre eles conseguem ter 100% de controle e tal, mas parece que ela só se manifesta quando é conveniente pra ela, sabe? Total. De Sim. repente, às vezes parece o personagem, esse aqui é gay, igual o Dumbledore, sabe? Tipo, nunca falei, Parece por mas agora ele é gay, conveniência, né? sabe? Dá essa impressão mesmo. Sim, Até, né, na internet, que ela ia aparecer falando, ai. Ela tava lá na privada, ali no livro, e falou: eu acho que esse personagem 50 anos atrás era trans. E aí ela coloca no Potter
Potterhead. Pottermore. Pottermore. Ah, Fora a polêmica de transfobia, né? Que teve recentemente. É, Não, e nesse sentido que a gente estava falando de política, né? De colocar política no meio nerd, tem o Watchmen, que o Anderson fez um sim. especial maravilhoso no podcast dele, comentando todos os episódios. E o pessoal reclamou de enfiar política, sendo que a obra original, eu li o quadrinho e tem tudo com política. O autor, ele é super político, o Alan Moore. Que ele escreveu o V de Vingança também. E aí o povo começou a reclamar porque falaram de negros no Watchmen. Cara, eu vou te falar que pra mim o Watchmen é um exemplo assim perfeito da diferença que é representatividade e você ter representação. Hum. Porque a representatividade é você ter ali os personagens que são de minorias e tal, e você só ter eles ali. E você ter uma representação, uma boa representação, é você realmente contar a história desse personagem, você dar um plano de fundo para ele. Então você percebe que, né, por exemplo, a personagem da Regina King, do Will, que são os meus personagens favoritos, eles têm um aprofundamento, você conhece a Uhum. história deles, eles têm personalidades que são diferentes. E eu acho que o mais interessante, assim, o que mais me ganhou nessa série é que ela trata realmente de questões negras, assim. No Uhum. primeiro episódio ali, ela já dá aquela carteirada com um evento que, assim, realmente aconteceu na vida real, tá? Aquele evento que aparece ali no primeiro episódio, aquilo realmente aconteceu, existe a sim. cidade mesmo. Isso ficou escondido, assim, por muitos anos da história americana, eu acho que só nos anos 2000, se eu não me engano, que isso foi entrar para os livros de história estadunidenses. Uhum. E eles continuam tocando nessa tecla e eles falam de coisas que são um pouco mais subjetivas, né? Que nem, por exemplo, a questão de você ter um legado, de você conhecer a sua história, porque geralmente as pessoas negras que são filhos de diáspora e tal, as pessoas não têm conhecimento da história Exatamente, delas, sabe? Anderson. Muitas pessoas não sabem de onde elas vieram. E é muito doido uma série tão grande como essa abordar esse tipo de temática, e eu acho incrível, assim. Só não vou dizer que eu parabenizo, porque eu acho que não faz mais do que obrigação, sabe? Mas Sim. eu acho isso incrível, o trabalho que eles fizeram em Watchmen. Nossa, isso que você Sim. falou me lembrou uma coisa, que você estava falando que, infelizmente, as pessoas negras não têm conhecimento de onde vieram, né, da sua ancestralidade. E sendo que aqui, para pessoas brancas, é super fácil, né? Eles até enchem a boca. Ah, eu sou neto de italiano. Ah, eu sou descendente de não sei quem. Ah, E a gente? A gente não sabe. A gente... Sim, e ele falou isso, amigo, porque na série tem umas cabines que você consegue, pelo seu DNA e tal, você Saber sua consegue descendência? saber toda a sua linha Árvore de. genealógica. Árvore genealógica. Isso, Sim. por conta da reparação histórica que eles estão fazendo, porque todo mundo que foi afetado por esse acontecimento que teve realmente, mas na série eles Gente, que retratam. incrível! Vocês estão me deixando com muita vontade de assistir esse negócio. Eu acho que é o tipo de série que eu gosto. Eu vou terminar o episódio e já me convenceram a assistir esse negócio. Exatamente. Vai atrás. Mas é muito importante eles tocarem nesse assunto de reparação histórica e que o governo tem que se preocupar com isso, e que é um papel do Gente, que governo isso, interessante. Sim. que, tipo, hoje no Brasil isso não é Não, discutido, não, né? é discutido, só que as pessoas não entendem. Por exemplo, cota. Cota é um meio de reparação histórica. Só que aí a gente vai falar sobre isso. Ah, não. Tá tirando vaga de não sei quem. Ah, não, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas não tá tirando vaga, tá tentando reparar um erro histórico. Tipo, que, meu, você olha na universidade, não tem negros, cara. Assim, saiu uma pesquisa recente falando que tinha negro na universidade. Me desculpa, mas assim, no governo atual que a gente tá, eu tô duvidando de tudo, gente, agora. Não tô mais acreditando, não dá pra. Você olha, você liga a TV e fala, meu, não, isso aqui não tá acontecendo, isso daqui é uma coisa bizarra, isso aqui deve ser, sei lá, deve ser uma alucinação. Só que não, realmente tá acontecendo. Então, assim, não dá pra você saber se pesquisa, não sei se vocês viram, né, que falaram que negros agora são maioria, blá blá blá. Só que assim, eu vi depois várias pessoas no Twitter falando assim, gente, mas é engraçado, porque na minha sala eu ainda olho, não tem muita gente negra, não. Na minha universidade eu olho ao redor, também não tô vendo muita gente negra, não. E aí a gente, quando fala de reparação histórica e fala de cota, é apedrejado, né? O povo
Ai, tá tomando lugar, tá não sei o quê. Sim. E uma das coisas que o nosso presidente prometeu é diminuir o percentual de cotas, né, para negros, enfim. Não sei se ele pretende ainda fazer nesses 3 anos que ainda faz, Ah, mas ele prometeu infelizmente, que eu põe aí. acredito, porque são tantas coisas bizarras que estão acontecendo que a gente não duvida de mais de nada. Eu também acho que pode acontecer, até porque ele tá só guardando as cartinhas na manga para poder botar isso em Sim. prática, né? Uhum. E você estava falando dessa questão da pesquisa, eu não vou saber dizer exatamente assim o porquê, mas pelo que eu tinha visto em algumas discussões, parece que teve um problema na forma que eles fizeram ou a coleta dos dados ou como eles foram interpretar os dados e que a realidade, na verdade, não é bem Entendi, que essa, tem gente sabe? que acredita que se acha branca, se acha negra. Umas brancas que se acha negra. Isso, E isso. E, na verdade, isso é uma forma que eles vão querer utilizar para é poder maquiar, justificar a né? diminuição de É cotas, né? maquiar. Sim. Sim. Mas falando do Watchmen, falando da questão da reparação histórica, tem na série, eles comentam um pouquinho sobre as pessoas que criticam essa reparação que é feita pelo governo, isso é citado em alguns episódios, Uhum. e realmente essa reparação histórica existiu mesmo também, existe até hoje na cidade de Tulsa para as pessoas que são descendentes das pessoas do ataque. Ah, que da hora. Hum. E ó, eu vou te falar, em Watchmen, tudo tá interligado. Então, assim, essa questão que aparece no primeiro episódio, ela é muito importante para a série, e quando você chega lá no final da temporada, que tem uma cena, assim, bem específica e tal, mas assim, não vou falar senão vai dar spoiler, mas é sensacional, assim, a forma como as coisas vão se interligando e como que essas feridas, sabe, que ficam nas pessoas que passaram por essa situação e como que isso pode afetar as futuras gerações também, sabe? Como a história ela acaba sendo meio cíclica, mas de certa forma você pode até conseguir fazer alguma mudança, alguma coisa. Então, assim, é muito interessante, é muito bom, é uma Uhum. obra-prima, assim. Vai ter segunda temporada? Não, assim, pelo o Daniel Ah, Lindelof, tá que é o produtor fechada. principal e tal da série, ele falou que ele pensou a história como uma história fechada, que ele não pretende fazer uma segunda temporada. Aí algum CEO, alguma coisa da HBO falou assim, ó, se o David Lindelof quiser fazer uma segunda temporada, a gente tem carta aberta. O Lindelof falou que não quer fazer, e agora o cara voltou falando que talvez exista uma possibilidade de fazer. Então, acompanhar a cena nos próximos Tudo capítulos para ver se envolve vai ter ou não. dinheiro, né, Ele gente? Tudo é possível. Exatamente. é, e eu gostaria de ter uma segunda temporada, Mas ela mas acaba eu acho que fechada? a Ela primeira acaba se encerrou muito fechadinha? bem. Tipo, você assiste e fala, ai, beleza, acabou, tá legal, assim. Sim, eu acho que sim. Sim, tem uma outra ponta solta que fica, mas a história geral fica bem fechadinha. E não, na verdade, tem algumas pontas soltas que se você for pesquisar, você encontra as respostas. Ela não é mostrada na série, mas você tem respostas. Entendi. Tem. Mas eu acho que até as pontas soltas são propositais, né? Pra não ter continuação. É pra deixar na imaginação do público. Tanto que se Interpretar. você for atrás, tem as informações. E a série também não tem que ter essa obrigação de responder todas as perguntas, né? Eu acho que Sim. resolver o principal, pra mim, é o mais importante, sabe? É Uhum. legal a gente ter alguma coisa pra gente ter uma teoria, pra ter discussões e Sim. ver possibilidades. Sim. Não, e só pra fechar o assunto, aliás, dá pra falar até amanhã sobre o Watchmen, mas o sexto episódio, gente, é sensacional, é um dos melhores episódios, assim, favoritos da vida. Sim. Nossa, assim, nossa, não tem nem palavras pra falar sobre esse episódio. Escutem o podcast, vocês vão saber. Sim, vão lá ouvir, gente, por favor. É muito sensível o 6º episódio, eu acho. Sim, é demais, demais, assim. E é incrível, porque a série ela sabe tratar essas questões polêmicas de uma maneira sensível, né?
exatamente. E uma coisa que eu ia falar é que o legal também dessa série, porque eles mostram nessa linha do tempo, que mostra o que aconteceu lá no passado, o ataque, e mostra eles no futuro, né? No presente, quer dizer. E aí você entende que as pessoas que são racistas hoje, que são intolerantes, é tudo lá de trás. Tipo, é avô de não sei quem, que era da Ku Klux Klan, era tio de não sei quem, era. Então você acaba entendendo, né, que não é uma coisa que a pessoa, vou resolver ser racista, ser preconceituoso. Tem um contexto histórico e familiar e tudo mais, né? É estrutural, né? Sim, sim. Cultural, totalmente. E eu acho que explica muito isso na série, assim, nitidamente. Então, gente, vão lá Eu pensava que essa assistir o série era de Watchmen. super-herói, e aí tem todos esses negócios, gente. Mas é uma Mas série é. de super-herói. É que nem, é que nem a É que vocês HQ. falando desse jeito, parece que é tipo puta dramão, assim, sabe? Mas é um drama também. Então, Mas isso que é o legal, porque, por exemplo, só porque tem a temática de super-herói, cara, dá pra você abordar muita coisa, sabe? É só você ter a cabeça aberta que você consegue aprender uma série de coisas, assim. uhum. Sim. Menos aqui e mais conteúdo, querido. Aprenda. Mas eu acho que a gente tá entrando agora numa era nova de como vão abordar o super-herói, né? Porque não é só aquela historinha da jornada do herói que a Marvel e a DC estão metendo há 10 anos que funciona. Dá pra abordar os heróis de várias formas. Tanto que a gente tá vendo o Watchmen, o The Boys, que saiu também. Sim, sim. Humanizando, né, mais os heróis. Eu lembro que no Logan, né, assistindo o Logan, você vê isso mais, né, que tem Sim, é totalmente humanizado, né? Os X-Men, né? Que aí você fala, mano, a gente nunca parou pra pensar que eles envelhecem, que eles ficam doentes, que eles morrem, porque só porque é herói e usa roupa da hora, acha que é indestrutível e tal. Mas não, eles têm que ter saúde mental, tem que ter tudo, né? uhum. Sim. É muito da hora pensar nisso. Outra recomendação, gente, assistam Logan, porque eu gostei bastante. Pode, pode, indica. Pode, pode, indica. E agora, gente, vamos para o POC Indica. Pra variar, eu vou indicar música, né, gente? Não é. Não é necessariamente nerd, mas eu acho que é uma coisa que tá na cultura pop já cravada. Que é o Rhythm Nation da Janet Jackson. Esse álbum, gente, é incrível. E, assim, a Janet, ela virou uma referência muito grande na cultura pop. Tanto que eu acho um absurdo que no Brasil ela não faz sucesso, sendo que no mundo afora ela bombou. E esse álbum, eu acho incrível que é um dos casos que consegue juntar conceito com farofa, digamos. Porque são músicas muito fáceis de digerir, mas no fundo ela tá falando de coisas muito sérias. O conceito é, eu vou lutar contra as injustiças usando a música. É isso que. Saca? Esse é o conceito. E tem clipes maravilhosos. É um CD bem pop, que nem eu falei. Se você for escutar, não vai ser uma coisa super difícil de gostar. É fácil. E essa é a minha indicação. Pra mim, a indicação é a carreira inteira da Janet. Mas esse, esse álbum em especial, eu acho que vale a pena começar por ele. Infelizmente eu conheci a Janet, assim, mais a fundo. Teve o babado lá com o Justin Timberlake. Sim, Tiraram lá o peito, Sim. tiraram o negócio do peito da mulher, ela ficou toda lá exposta. E aí a carreira dela meio que deu uma parada e a do Justin Timberlake continuou, né? uhum, Boa, tranquilíssima. Sim. E aí volta na questão do racismo e do machismo, né? Sim. Englobou tudo aí. demais. Aham. Mas eu vejo que hoje em dia ela
Tem da justiça que merecem. Amém, Janet. Amém. Que Bom, bom. a minha indicação vai ser. Também não tem muito a ver com nerd, coisas nerds. Só que é de música. Na verdade, é um clipe maravilhoso que eu descobri recentemente, que é da Tássia Reis, que é Dólar Euro. Mano, só vão assistir o clipe, pelo amor de Deus. A Muito bom. música Ah, eu é assisti a ontem. Muito música bom. é sensacional e o clipe é maravilhoso. Parece que você tá ouvindo uma música gringa, assim, sabe? Porque a gente faz um tempo que a gente, sei lá, eu não vi uma qualidade dessa, assim. A gente tá vendo mais agora, né? Só que, sei lá, quando eu era menor, criança, adolescente, eu não vi um som, assim, com uns beats, assim, desse jeito, pesado. Meu, é muito da hora. É muito da hora. Se você gosta, tipo, de música estilo black, hip hop, que tem uma batida da hora, vai escutar Dólar Euro, que tá incrível. É com a Tássia Reis e com a Mona Brutal, que a Mona Brutal tá decolando. Só vai. Voa, Mona. Voa, pega asas e vai embora. Porque, meu, o flow que ela tem nessa música é incrível quando ela canta. E aí eu falei assim: não, ela deve estar se embolando pra falar essas palavras. Eu fiquei ouvindo, e ela fala todas as frases, assim, perfeita. Ela fala rápido, bem rápido, só que não fala, tipo, cortando a frase. Ela tem uma. É uma. Sei lá, um domínio da língua, literalmente, que é incrível, assim, a parte do rap dela. Enfim, vão assistir Dólar Euro, que é incrível. Gente, não sei se a gente já recomendou esse coisa, mas eu vou recomendar o Farofão Pantera Negra, que Ah, sim. é maravilhoso. A gente já falou sobre ele em algum dos episódios que a gente falou sobre negros, né? Eu acho que foi no episódio do mercado de trabalho, Não, da mulher no foi no episódio sobre Hollywood, que aí a gente fala dos diretores novos pra se prestar atenção e o diretor do Pantera Negra era um deles. mercado. Então, agora eu indico o filme. Tem muitos personagens negros, né? A maioria é personagem negro. E conta a história de um herói que é de um lugar chamado Wakanda. Nem sei se é um continente, se Eu é acho que um foi país. criado. Eu acho que é inventado. Não, sim, mas o que é Wakanda? Se é um Ah, país, se é um sim, entendi. continente? Eu acho que é um país que junta várias nações ali. Se eu não Ah, me engano, é isso. sim, e aí tem muita coisa ancestral e traz muito poder negro e a estética tá muito bonita, os É figurinos estão maravilhoso. maravilhosos. É maravilhoso. Meu, é Incrível. incrível Esse esse filme, assim, filme. pra até que você que não gosta de filme de super-herói, você vai se divertir horrores. Ele é muito bom. Sim, não precisa ter assistido Filme de outros. super-herói, Não precisa ter assistido os outros da Marvel. Vingadores e tal, pra assistir esse você consegue assistir, consegue entender e gostar. Tem uma puta tecnologia, mostra todo o poder negro e tal. E uma coisa que eu acho muito legal e que a Lupita deu uma entrevista falando era sobre como que ia ser o cabelo do pessoal negro os figurinos e cabelo, né? Perguntaram pra ela. E ela falou que como o Wakanda não existe racismo, né? Porque todo mundo é negro e todo mundo não tem nada, não tem nenhum racismo estrutural, as pessoas se sentem bem com o cabelo que elas Eles não têm têm. Elas influência de fora, né? têm influência eurocêntrica igual a gente tem. Então, eles vivem, a referência de roupa é deles mesmo, a referência de cabelo e corpo e tudo, é tudo de ancestralidade que eles trazem, não de uma cultura dominante, né? E isso foi muito foda, assim, de você parar para refletir. Que podia existir uma cultura assim, né? Tipo, não influenciar essa cultura ser a dominante, porque o Wakanda na história é super rica, né? É super poderosa. Enfim, E eu além de recomendo. tudo, se a pessoa ainda não foi convencida a assistir, só vou dar o nome, Michael B. Jordan. Só isso. Só isso. E você, Anderson? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso roubar um pouquinho e fazer 3 indicações? Claro. Então, a primeira indicação que eu quero fazer é um canal do YouTube e também é um podcast que é do Load.
que ele fala basicamente sobre quadrinhos e tal, mas ele fala muito sobre cultura pop. É um cara negro de periferia que tá ascendendo aí no YouTube e que produz um conteúdo muito legal. Eu vejo, acompanho muita coisa dele. A segunda indicação é um site que também, para quem curte cultura pop, que é um site sensacional, que traz umas discussões assim, quando eu penso que eu já tinha chegado num ponto final de alguma reflexão, quando eu vou olhar esse site, eu vejo que tem muita mais coisa ainda para ser aprofundado, que é o site chamado Preta Nerd Burning Hell, que é Aham. muito bom, acessem, e ela tem canal no YouTube também. E por último, que não é tão relacionado assim a nerd, a cultura pop, que é uma artista, que é a Bia Ferreira, que é uma artista negra, lésbica, que, cara, ela tem um trabalho sensacional e depois que eu conheci mais a história dela, pra vocês terem uma ideia, essa mulher, ela, um dia, ela botou na cabeça dela, que ela falou, vou viajar ao Brasil, vou viajando com os caminhoneiros sozinha, Caraca. tocando a minha música e vou ensinar essa galera sobre feminismo, sobre racismo. Então, tipo, ela chegava na frente dos bares e começava a tocar e começava a explicar as coisas para as pessoas. É assim, é uma mulher sensacional que tá fazendo, tipo, um trabalho de base, assim, É né, cantora? basicamente. É cantora. Ah, E a música dela, que eu vou deixar como recomendação, que é uma música, assim, que eu escuto direto, se chama Cota Não É Esmola, que é, sabe, assim, sensacional essa música. E ela lançou um álbum chamado Igreja Lesbiteriana, Um Chamado, que também é um álbum incrível, que tem a participação de uma outra artista, que eu esqueci o nome dela agora, que é a Doralice. Ela, junto com a Doralice, que também tem músicas ótimas, então fica aí essas três que indicações pra ótimo, já vou galera. ouvir. Já vou ouvir, já vou baixar. Porque aqui fazer de inveja, hein, Agnes? Por enquanto, não bate ninguém aqui na porta se eu baixar a série, não. Então tô despreocupado. Vou baixar pra assistir. É, aqui, infelizmente, eu ainda tenho que Ai, ficar esperto dá com uns isso, corre. mas se a galera quiser saber, tem que escutar lá o episódio que a gente gravou junto pro É. Fajocast. Gente, como vocês repararam aqui no nosso podcast, a gente tirou o quadro Que Som É Esse? Porque era mais uma indicação, né? E a gente indica coisas ao longo dos episódios. E aí a gente resolveu fazer um novo quadro. E nesse quadro que ainda não tem nome, a gente vai ter um nome quando ele for lançado, mas basicamente é para vocês mandarem seus causos, sabe? Porque a gente vai meter o bedelho e tentar dar nosso conselho para vocês. Só que não para por aí. Para por aí, meus amores. Quem escutou nosso episódio com a Natália, no final do episódio ela fez umas previsões. Pra você que acredita, tá bom, gente? Ninguém é obrigado a nada. Se você não acredita, não tem nem por que você mandar seu caos. Mas se você acredita que é além de uma opinião de três viadinhos, opinião das estrelas, sabe? Do cosmos, manda seu caso pra gente, que a gente vai dar a nossa opinião. E a Natália vai tirar uma carta e vai dar opinião. Dar opinião não, vai falar o que a carta disse em cima daquilo. Então, mais informações, fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente vai passar mais informações nos stories, tá bom? É isso. Já vou ficar de olho que eu vou mandar o Pode meu caso. mandar, pode mandar. A gente tá pensando em fazer assim, a gente vai deixar mais informações depois no stories, porque a gente tava pensando, ou vocês podem mandar pra gente no e-mail, ou a gente criar uma conta no Telegram, né? Que aí no Telegram, tipo, você pode mandar áudio também, a gente pode incluir o áudio de vocês lá. Para mais informações, fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente vai analisar mais ou menos se vai ser por via e-mail ou se vai ser Telegram, que aí vocês mandam um áudio pra gente também. Só que aí dá pra ser anônimo, vocês podem falar pra gente não falar o nome, ou se vocês quiserem também, pode falar o nome, tranquilo. Mas mandem, gente. O quadro só vai funcionar se vocês mandarem as Exatamente. informações. E assim, não é. Tenta fazer uma historinha mesmo, sabe? A gente não tem preguiça de ler, não. Pode mandar uma historinha razoável pra gente poder entender mais ou menos, tá? É isso. Anderson, queríamos te agradecer por você ser Sim. esse maravilhoso que nos dá muito biscoito e nos ajuda e nos impulsiona, porque a sua força. De verdade, você é muito camarada, você é muito brother.
E vamos continuar nessa rede de apoio e tal. Obrigado por ter topado participar desse episódio. E a gente espera fazer muito mais collabs do que essa, porque foi muito Sim. divertido. Foi maravilhoso. Ah, gente, eu que agradeço. Vocês sabem, né? Eu sou fã do Bem Enviados. E para mim é uma honra estar gravando com vocês. Inclusive, é uma experiência bem legal que eu tô tendo agora com o FajoCast, que eu tô gravando com gente que eu gosto de escutar. Ah, E é até meio estranho, entre aspas, vou dizer assim, porque eu costumo escutar a voz de vocês e eu não consigo responder. Agora eu consigo responder vocês. Então é uma experiência maravilhosa. Mas fico muito feliz de ter participado, foi muito divertido e a hora passou e eu nem vi. a gente também também não. É assim. Gente, É nos bom. sigam. Nós temos Instagram. Nosso Instagram é @bemviado. Temos Twitter também, nos sigam lá, que é bemviados_pod. Tem o nosso e-mail, que é bemviadospodcast@gmail.com. E nosso Facebook também. E é isso, gente. Vamos finalizar. E muito obrigado por tudo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tem que assistir cinema, tem que fazer minhas coisas. Tchau. Tem que comemorar meu sábado. Então tá bom, eu vou lá tentar trabalhar ainda. Nossa. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. E continuem Bem viados! viados!